Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Que as misericórdias do Senhor, que sabemos que se renovam a cada dia, elas estejam presentes na vida de cada um de vocês, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, através da igreja, baluarte da verdade, que o Senhor Jesus Cristo deixou como testemunha nesse mundo. Então, amados irmãos, queridos amigos que têm nos acompanhado, já quase nesses 60 dias, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu quero fazer uma oração e em seguida uma leitura da palavra de Deus para nos introduzir, nesta noite, nesse momento que nós temos você em sua casa, louvando ao Senhor com sua família, nós com a equipe aqui e comungando, tá bom? Comungando dos louvores, comungando da palavra, comungando da ação do Espírito Santo que nós temos em nossas vidas. Vamos então fazer essa oração e em seguida vamos ler o Salmo de número 107, é o Salmo que abre o quinto livro, ou a quinta parte do livro de Salmos. Salmo de número 107, é esse Salmo que eu quero ler com vocês, mas antes, como eu falei, eu quero nos apresentar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque a Tua mão poderosa tem nos guiado, tem nos corrigido, tem nos demonstrado da Tua bondade e do Teu poder. Eu rogo, Pai, que abençoe a cada lar onde esta mensagem está chegando agora, ao vivo, mas também rogo por aqueles que ouvirão esta mensagem em uma outra oportunidade no canal da nossa igreja. Que o Senhor abençoe os louvores que são entoados para a Tua glória, mas também para a edificação da Tua igreja, para o consolo daqueles que estão abatidos, para reafirmar a fé daqueles que estão, Senhor, nos ouvindo. Então, continue abençoando a Tua igreja e obrigado por todos que o Senhor tem constituído como servos Teus nessa terra, e também te pedimos por aqueles que ainda não são, que a palavra de Deus os alcance e eles sejam transformados pela ação da palavra e do Espírito Santo. Recebe, Senhor, nessa noite a nossa adoração e fica conosco. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que maravilha podermos estar aqui. Vamos ler então o Salmo de número 107. Ele é um pouco longo, mas vamos lê-lo nessa noite com uma maneira de nós estarmos adentrando a presença do nosso Deus em um culto, onde estamos participando com toda a família e com outros irmãos, e também uma maneira de nós centralizarmos a nossa mente naquilo que o Senhor tem feito por nós. Vamos lá. Salmo de número 107, o salmo que abre a quinta parte do livro de Salmos. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abatera com os trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e queimou as trancas de ferro. Os estultos, por causa de seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida, e chegaram às portas da morte.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto desejado. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram a cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzirem-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança a eles o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminhos. Mas levanta da opressão necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então, que nós possamos estar atentos àquilo que foi falado aqui e notem que sempre há um refrão que se repete. As palavras, então na sua angústia clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Sempre em seguida há uma tribulação. Em lugar de lamentar-se, em lugar de blasfemar, deve sair da boca do povo de Deus louvor para com aquele que nos é misericordioso. Então lembremos disso nessa noite. Estamos sofrendo, cantem louvores ao Senhor. Estamos alegres, cantemos louvores ao Senhor. E é esse convite que nós queremos fazer a você na sua casa. Cantemos nessa noite louvores ao nome do Senhor. Que Deus abençoe sua palavra. Eu chamo agora os irmãos que vão nos ajudar agora com a parte das músicas. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos cantar a música Espírito Enche a Minha Vida. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração
música Nossa Glória Jesus Conhecer. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em quem nos gloriamos e rendemos de louvor, seja religião, reputação ou poder. Não há glória maior que a Jesus conhecer. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória, Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que eu quero fazer. Não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime e veraz. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória, Jesus conhecer. Nossa glória, Jesus conhecer. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória, Jesus conhecer. Nossa glória, Jesus conhecer. Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Espero que os irmãos estejam sendo grandemente edificados pela palavra de Deus, através do que o Espírito Santo nos ensina nessa carta. Então, queremos cumprimentar aos irmãos que estão no Facebook, bom, câmera aqui mais abaixo, os irmãos que estão no Instagram. Muito obrigado, irmãos, pelo acompanhamento que vocês têm dado às nossas programações, mas ainda assim temos sentido muito a ausência, tá bom, de vários irmãos. Bom, o preferível é que vocês procurem acompanhar a live ao vivo, tá bom? Procurem acompanhar a live ao vivo, se programem. Da mesma maneira que no culto funcional, digamos assim, ou no culto no prédio, nós tínhamos o horário certo de estarmos entrando, passarmos aquele momento ali. Programem-se para você e sua família estarem aos domingos, pela manhã às 9 horas, acompanhando a nossa videoaula, de EBD especial. E à noite estejam também se programando para nos acompanhar no culto às 6h30 da noite. Bom, vamos fazer isso, bom? Eu sei que não é o culto que todos nós tanto estamos desejando, mas é o que o Senhor nosso Deus tem nos oferecido. Vamos ser gratos a Ele, e parte dessa gratidão é nós estarmos atentos aos horários e estarmos aí acompanhando a todos, tá bom? Acompanhando a todas as programações para a glória do nosso Deus. Eu quero cumprimentar, tá bom, os irmãos que estão no Facebook, entre eles nós temos aí
Maria Diogo, Davi Gleidson, tá bom? Também temos o Carlos Humberto, em relação ao Instagram, né? Então Deus esteja abençoando a irmã Cleide, todos os demais irmãos aí de sua família e os demais irmãos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui sem o celular no momento, aí os rapazes ali na produção estão me falando alguns nomes, aí quando eu vou pegando, eu vou citando aqui, bom, para saber quem, bom, é você e você que está nos acompanhando. Desculpa se não falei todos os nomes, tá bom? Me perdoe. Mas vamos lá. Que maravilha é estarmos aqui. Eu quero também cumprimentar os irmãos de outras denominações. Os horários dos cultos à noite são variados. Então, às vezes, o da sua igreja já terminou, você vem para cá, ou ainda não começou, você vem para cá e depois vai assistir uma outra programação. Que maravilha ter você também, meu irmão, assistindo este momento aqui. Quero cumprimentar minha família em Fortaleza, minha mãe, minhas irmãs, a família toda que está ali, os amigos que estão na região metropolitana de Fortaleza, minha cidade, digamos assim, natal, cidade onde eu cresci. Então, quero abraçar os irmãos que de outras cidades do Ceará e também do nosso Brasil estão nos acompanhando. Que maravilha, irmãos. Eu quero deixar a todos vocês o convite de vocês passarem lá, tá bom? No nosso canal do YouTube e fazer a sua inscrição. Queremos transmitir o culto lá pelo YouTube. Há algumas exigências, então precisamos de muitas inscrições. Precisamos alcançar 1000 inscrições. E que maravilha, de uma semana para cá, os rapazes podem me ajudar, nós alcançamos mais de 200 inscrições. Bom, então, irmãos da nossa igreja local que ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Bom, irmãos de outras igrejas, pedimos esse favor a vocês. Eu tenho cutucado muito a minha família, eu sei que muitos amigos de Fortaleza estão se inscrevendo. Então, faça isso. Bom, inscreva-se lá. Também curta a nossa página no Facebook, nossa página no Instagram. Eu e o pastor Rafael somos a equipe pastoral da Igreja Batista Regular Sião, em Juazeiro do Norte. E nós estamos tentando produzir material para alcançar melhor os irmãos, material para servir a Igreja de Cristo. Fomos chamados para pastorear o povo de Deus e esta é uma das grandes oportunidades que nós temos, o momento que estamos experimentando para pastorear você pela palavra, para pastorear você por uma videochamada, para pastorear você em casos extremos, bom, tomando os cuidados necessários, até fazer uma ou outra visita. Irmãos, de todas as formas estamos acompanhando vocês em oração. Eu quero agradecer a toda a diretoria da nossa igreja local e aos líderes de departamento, tá bom? A igreja está funcionando, irmãos. Os líderes do nosso departamento, a nossa diretoria, tá bom? Temos pessoas orando, temos pessoas verificando, ajudando os pastores a saber quem está com necessidade, para nós chegarmos juntos e não deixarmos os irmãos sofrerem sozinhos. Então, vamos continuar como igreja marchando para a glória de Deus aqui na terra. Lembremos sempre disso, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Eu vou agora ler o texto bíblico, vou expor a palavra de Deus e no final, conforme formos passando alguns avisos aqui, nós podemos estar lembrando você de algumas das questões de atividades que nós estamos realizando na nossa igreja local, mesmo à distância. Por gentileza, então, veja comigo Filipenses, capítulo 3. Vamos dar ênfase principal aos versículos 12 até o 16, tá bem? Do 12 ao 16. Vamos pegar a introdução para a mensagem de hoje no versículo 11 e vamos descer até o versículo 16, tá bom? Filipenses, capítulo 3, versículo 11 até o versículo de número 16. Deixe-me fazer a leitura para vocês já irem se acostumando com as palavras, com as colocações do apóstolo Paulo, e depois nós retomamos o texto e, à medida que formos lendo, iremos explicar. Vamos ler então a palavra do nosso Deus. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:11. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia,
andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo pela iluminação do Espírito Santo. Pai amado, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, entramos mais uma vez em oração na tua presença. E rogamos, Pai, que o Senhor nos abençoe na meditação da tua palavra, que teu Espírito Santo nos ilumine o coração, nos ilumine os olhos, a mente, para entendermos a tua palavra. E para mostrar que realmente temos aprendido, nos dá, Senhor, a capacidade de que este aprendizado não seja à toa, não seja desassociado com a prática, mas em através da palavra que estamos aprendendo, nos tornar mais santos na tua presença. Então nos abençoa nesta noite, abre os nossos olhos para nós contemplarmos a beleza da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, como falamos pela manhã, encerramos a meditação da manhã lendo o versículo de número 11. Este versículo número 11, o apóstolo Paulo toca em alguns pontos que algumas pessoas têm ficado confusas. Sei lá, será que Paulo não acreditava na ressurreição dos mortos? Ou será que Paulo não acreditava que alcançaria a ressurreição dos mortos? Vamos lá. O versículo de número 11, ele encerra, se você perceber um pouco, aquilo para o qual ele foi alcançado por Cristo, e sendo alcançado por Cristo, ele considerou perda e coisa sem valor aquilo que ele já havia recebido por nascimento e aquilo que ele havia recebido pelas suas próprias conquistas. Ele considera tudo isso como sem valor ou com pouco valor e considera tudo isso como perda. Para quê? Para ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo, para conhecer a Cristo e no final para alcançar a ressurreição dentre os mortos de algum modo. A expressão de algum modo, se você perceber um pouco que Paulo já ensinou, ela nos remete para o início da epístola. De algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Vamos para o capítulo de número 1, versículo de números 20 até o 26. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 26, o apóstolo Paulo fala sobre o desejo que ele possuía de estar com os irmãos. Mas ele sabia também que pelas tribulações que ele estava passando, que ele poderia morrer. Então fica naquela questão, partir para ficar com Cristo, que é muito melhor, ou continuar servindo aos irmãos. Estar diante de Cristo através do martírio e assim alcançar a ressurreição dos mortos, bom, ou então continuar vivendo e aguardar a volta de Cristo ainda em seus dias, para que, servindo ao Senhor, ele alcançasse a ressurreição dos mortos. Ou seja, quando Paulo diz de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, ele não está tendo dúvida em que ele participará da ressurreição dos mortos. E que há uma ressurreição dos mortos. Alguns anos depois da morte do apóstolo Paulo, um homem chamado Policarpo, ele escreveu uma carta que ainda existe hoje, nós podemos ler, a carta de Policarpo aos Filipenses. E nessa carta aos Filipenses, agora de Policarpo, ele menciona que muitos inimigos negavam a ressurreição. Parece que se esses inimigos que futuramente, aqueles a quem Policarpo mencionará na sua carta, também chamada aos Filipenses, já se encontravam no meio da igreja na época do apóstolo Paulo. Pessoas negando a ressurreição, negando os efeitos da ressurreição. E isso pode ser visto também em outras cartas. Pessoas que não compreendem direito a volta de Cristo, que não compreendem direito a ressurreição dos mortos, estavam perturbando a cabeça dos irmãos. A carta aos Tessalonicenses fala sobre isso, a carta de Pedro fala sobre isso. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele mostra alguns desvios que as pessoas já estavam seguindo e por isso era necessário reafirmar categoricamente as doutrinas bases, aquelas pelas quais nós estamos firmes, aquelas nas quais nós cremos. Então a ressurreição dos mortos existe. Paulo não sabia se ele seria ressuscitado morrendo pelo martírio, ou se ele seria ressuscitado vivendo uma vida longa, aguardando a volta de Cristo, ou morrendo de causas naturais. Mas ele sabe de uma coisa, ele negou tudo aquilo, porque ele foi alcançado por Cristo. E sendo alcançado por Cristo, Paulo considera tudo como perda e coisa sem valor. E ele prossegue, servindo ao Senhor e esperando que ele vai ser ressuscitado. Então o tema da ressurreição está presente aqui. E o tema da ressurreição faz parte da pregação da Igreja Apostólica. Então, diante disso, quais questões o apóstolo Paulo está nos desafiando a perceber? Se ele está enfrentando inimigos que estão negando os temas principais da nossa fé,
o que também nós devemos fazer hoje? Devemos estar atento a todos aqueles que mencionam serem pregadores da palavra, estarem pregando a palavra de Deus, verificando se realmente eles estão falando da santa doutrina que nós recebemos dos santos profetas, dos santos apóstolos, mas principalmente, como nos diz a carta aos Hebreus, que Deus, havendo falado outrora através desses homens, profetas e apóstolos, ultimamente Ele nos falou através do seu Filho. Jesus se encarnou, ensinando-nos a palavra de Deus. Então vamos confrontar tudo aquilo que temos visto e ouvido com a sã doutrina. É para isso que o apóstolo Paulo então nos chama nesse momento. Momento em que nós estamos mais sensíveis a estarmos ouvindo todo tipo de questão, é um dos momentos em que nós devemos mais estar atentos a não negar a fé que nos foi ensinada, a palavra que nos foi ministrada. Então vamos ter cuidado com isso. Então para isso eu lhe convido nessa noite a verificar se aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado a você é palavra de Deus. Confronte com a palavra de Deus, porque ela é o seu maior intérprete, ela é o seu maior guia de medição. A palavra de Deus se compara com a própria palavra e assim nós compreendemos se realmente estamos caminhando da maneira que agrada ao Senhor. Diante disso, o apóstolo Paulo vai agora mencionar para pessoas que estavam negando doutrinas, para pessoas que estavam ensinando a doutrina, mas adicionando seus próprios conteúdos. Daí ele vai usar uma expressão que ele diz assim no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. A forma como o apóstolo Paulo usa aqui é como se fosse um pouco a ideia de ironia. Dentre aqueles que perseguiam a Paulo, dentre aqueles que deturpavam o ensino de Paulo, que até diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, já havia pessoas que se consideravam pessoas que já tinham alcançado a plenitude aqui na terra. Nessa hora, é um daqueles momentos em que na carta que ele escreveu aos Filipenses, parece que ele está se direcionando aos gnósticos. A hora, e eu creio que principalmente a carta fala muito daqueles que queriam impor sobre a igreja práticas como a que dos judaizantes aplicaram sobre a igreja da Galácia, mas aqui a gente está vendo um pouco ideias que lembram muito os gnósticos, que já afirmavam ter alcançado o conhecimento perfeito nesse mundo e eles já eram perfeitos. Então, em um pouco de ironia, o apóstolo Paulo chega até aqui e diz: não que eu já tenha recebido. Isso dá um choque, porque por um lado o apóstolo Paulo está mostrando que aquilo em que os seus inimigos se convencem de que é valoroso para eles, Paulo considera essas coisas como perda, como refúgio. Então Paulo está se colocando acima dessas pessoas, mostrando como que o que ele tem recebido da glória e da graça de Deus. Então tudo que ele recebeu por nascimento, ou tudo que ele tinha conquistado, é perda por causa de Cristo. Então, aquelas pessoas que achavam alcançar a perfeição por causa disso, estão ouvindo agora o apóstolo Paulo, que mostrou que as bases sobre as quais eles confiavam sua perfeição não são nada. E agora estão ouvindo o apóstolo Paulo dizer para eles que, embora, ou ele diga, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele está mexendo com esses que achavam que poderiam encontrar a perfeição nesse mundo. O apóstolo Paulo não está negando segurança da obra de Deus na nossa vida. Até porque, voltando para o início da epístola, capítulo de número 1, versículo de número 6, nós lemos que estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Inicialmente o texto parece apontar para a cooperação que aquela igreja possuía junto ao ministério de Paulo. Mas lembrem que a cooperação que Filipos, ou a igreja de Filipos, tinha em relação ao ministério de Paulo, essa cooperação era fruto do relacionamento dessa igreja com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cooperação deles vai continuar, porque Deus continua a sua obra no meio do seu povo. Não tem como desassociar a contribuição do Evangelho com o culto a Deus. Não tem como desassociar o culto a Deus de viver em conformidade com a sua palavra, sendo um crente verdadeiro, sendo um cristão verdadeiro. Então a contribuição é fruto de uma vida que já está diante de Deus. E se Deus vai cuidar da contribuição, vai ajudar que eles contribuam com a obra de Deus, é porque o Senhor já está trabalhando em camadas mais íntimas, mais interiores. Ele já dominou a vida daquelas pessoas. Por isso que externamente aquelas pessoas
também estão demonstrando segurança. Eles têm segurança de salvação. Então eles também têm segurança que o Senhor vai suprir suas necessidades para que eles jamais abandonem o auxílio à obra de Deus. Que coisa fantástica é essa que nós estamos vendo aqui? Então Paulo não duvidava da segurança da salvação. Paulo não duvidava da segurança que o Senhor oferece àqueles que o buscam. Não é soberba, como alguns aí às vezes apresentam e até acusam, tá bom? Mas a certeza da salvação é algo que o Senhor nos dá e que, no lugar de nos deixar desleixados, a segurança bíblica da salvação faz com que o crente haja da maneira que Paulo vai mostrar aqui. Como é que Paulo mostra a maneira que aqueles que têm certeza de salvação, eles agem? Então vamos continuar no texto que diz assim, Filipenses capítulo 3. Ele usa agora a palavra prossigo. Essa palavra é a mesma palavra, ou tem a mesma raiz, da palavra quando o apóstolo Paulo se declarou. Lembra que ele fala sobre o que ele herdou como judeu e o que ele fez com suas próprias mãos? E aquilo que ele fez com suas próprias mãos, diz o versículo de número 6, que quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. A ideia de perseguir aqui, ou de prosseguir, tem a mesma raiz na língua de Paulo. Ela tanto aponta para a ideia do que está caçando, como também aponta para a ideia da metáfora dos atletas, que Paulo gosta muito de esportes. Paulo usa muitas metáforas esportistas. Então aqui, Paulo, quando ele diz que ele prossegue, ele está agora pedindo que as pessoas parem para pensar um pouco. Esse homem já mostrou um zelo numa época. Ele perseguiu a igreja, ou o caminho, como ele chamava na época, de uma maneira tão zelosa. E agora Paulo chama a atenção que ele crê na ressurreição, que ele ainda não alcançou a perfeição aqui na terra, mas o Senhor está trabalhando na vida dele. E sabendo que isso está acontecendo, a vida de Paulo transborda de gratidão e serviço a Deus. Porque pegando todo o ensino que o apóstolo Paulo nos dá nas suas epístolas, Paulo confiava sim que o Senhor dava aos crentes certeza no coração para não desanimar, mas essa certeza de salvação ou segurança de salvação que Deus concedia às pessoas, de maneira alguma levava as pessoas a viverem de qualquer maneira. Pelo contrário, havia um código de ética, havia uma maneira exemplar de se viver, não para se comprar a salvação. Você vai ouvir isso muito nas exposições que estamos fazendo acerca da carta aos Filipenses, mas de maneira que agrademos aquele que nos chamou. É por isso que as boas obras devem ser praticadas por mim e por você, não para nós barganharmos com Deus pela nossa salvação ou completarmos a nossa salvação, porque o que Cristo teria feito seria incompleto, insuficiente. De maneira alguma, a obra de Cristo é perfeita. Ele se apresentou uma vez por todas, de uma maneira completa, que não precisa de complemento. Leia a carta aos Hebreus e marque todas as vezes em que aparece a frasezinha uma vez por todas. A obra de Cristo é precisa, a obra de Cristo é exata. É uma das razões porque nós praticamos e aceitamos a ceia do Senhor como um rito memorialista. Nós não estamos repetindo a morte de Cristo. Ele morreu uma única vez, mas nós estamos lembrando daquilo que significa esse momento, a ceia do Senhor para nós, porque ele só morreu uma vez. E nós lembramos para desfrutar da comunhão com ele e da bênção que é participarmos da mesa do Senhor. Então ele prossegue aqui o texto dizendo que com o mesmo zelo que ele havia antes perseguido a igreja, ele agora aplica esse zelo para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor. Isso deixa as pessoas com a cabeça meio que reviradas. Por um lado, o apóstolo Paulo diz que ele é superior àqueles homens e mulheres que se vangloriavam de coisas da terra. Mas o apóstolo Paulo mostra que essas coisas que ele valorizava, elas são pequenas. E o apóstolo Paulo agora afronta essas pessoas que diziam que podiam alcançar a perfeição aqui na terra, dizendo que ele ainda não havia alcançado essa perfeição. Mas ele não está negando, eu volto a dizer, a segurança da salvação. Ele não está negando a obra que Deus está realizando nele. Lembra de Filipenses 1,6. Bom, lembra de Filipenses 1,6. Lembra também de outro texto muito importante nessa carta, que é Filipenses capítulo 2, do versículo de número 12. E o versículo 13.
complementando ou explicando acerca da obra de Cristo, ele pede que aqueles homens e mulheres trabalhem em prol da sua salvação, trabalhem em prol do serviço que Deus deu para eles realizarem, mas não para pagar a sua salvação, mas para honrar e agradar ao Senhor. Trabalhar em prol da sua salvação, ou desenvolver a salvação aqui, é deixar com que os frutos que o Espírito Santo já semeou em nossas vidas cresçam para a glória dele. E para isso precisamos depender cada vez mais de Deus. Por isso Filipenses 2,13 diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tá vendo? Em dois momentos dentro dessa carta, Paulo confia na segurança que Deus deu à sua igreja. Então ele não está dizendo que ele não sente segurança ou que ele não tem segurança. Na verdade, ele está cutucando aqueles que estavam lá fingindo a paz daquela igreja, mostrando que nós dependemos em tudo de Deus. Então ele diz, ele prossegue para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. É a terceira vez, se você pegar Filipenses 1:6, Filipenses 2:12 e 13, agora Filipenses 3, versículo de número 12, ele foi conquistado por Cristo para quê? Para servir a Deus, para reconhecer os verdadeiros valores daquilo que Deus vai trazer nesse novo mundo, para viver na presença de Deus de maneira alegre. Ele confia sim na ação de Deus. Ele foi conquistado por Cristo para pregar o Evangelho. Ele foi conquistado por Cristo para amar o Evangelho. Ele foi conquistado por Cristo ao ponto de que em muitos momentos ele chama de meu Evangelho. Isso não é egoísmo de Paulo de maneira alguma, mas é ele se identificando com a mensagem que ele prega. Ele não diz que é o meu Evangelho porque ele deturpou o Evangelho de Cristo. Ele diz que ele é meu Evangelho da mesma maneira que o amado lá de Cântico dos Cânticos, ele olha para a amada e diz para a amada: a minha amada é minha. E a amada diz: o meu amado é meu. É nesse sentido que nós podemos dizer que o apóstolo Paulo está se relacionando com Deus, está se relacionando com a obra de Deus, está se relacionando com aquilo que o Senhor está realizando para a obra dele. O texto continua então para nós dizendo assim, então mostrando que ele crê, que ele tem certeza no que está sendo feito. Ele agora, num tom amoroso, ele diz: irmãos. Ele usa a expressão dessa maneira: irmãos. Então ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então ele está mostrando que ele ainda não experimentou da ressurreição, que muitos estavam negando, mas o que é que nós temos? Temos aqui presente o apóstolo Paulo mostrando que a fé que nós recebemos de Cristo, essa fé nos impulsiona a fazermos o que agrada ao nosso Deus. Por isso, o versículo que nós temos aqui, no versículo número 13, o que é que o apóstolo Paulo faz? A ideia principal do que o apóstolo Paulo faz está no versículo 14. As coisas que ele se compromete em fazer diante de Deus tem como frase principal o versículo 14, quando ele diz: prossigo. Lembra lá em cima que ele falou prossigo? E aqui embaixo ele volta a dizer, ele prossegue. A fé em Cristo, a segurança, não nos deixa de mãos abanando, dizendo: se o Senhor me salvou, agora eu posso agir da maneira que eu quero. Não, o Senhor nos salvou e por gratidão nós nos santificamos para Ele, nós servimos a Ele. Daí, o que nós temos, o apóstolo Paulo mostra como ele prossegue, ou como ele tem a sua caminhada cristã. Primeiramente ele diz: eu prossigo, versículo 14, é a frase principal, que completa lá o que ele disse no versículo 13. Mas uma coisa faço. O que é que o apóstolo Paulo faz? Ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continua trabalhando para glorificar a Deus. E aqui ele fala dos galardões. Ele foi alcançado por Deus para glorificar a Deus. Ele foi alcançado por Deus para servir a Deus. E ele receberá, sim, recompensas por isso. Então, como é que o apóstolo Paulo prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Aí a gente tem que voltar para o versículo 13. Ele prossegue para o alvo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Essa frase é bem interessante. Eu quero que você deixe marcado aqui e leia comigo, por gentileza, o texto de Hebreus, capítulo de número 11. Deixando para trás as coisas que ficaram. Aqui remete muito à ideia de um peregrino.
E a ideia de peregrino é bem sintetizada em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 13, até o versículo de número 16. Todos estes, o texto está se referindo a Abraão, Isaque, Jacó e também a Sara. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O texto então está nos mostrando a maneira como aqueles homens peregrinos na terra e peregrinas viveram nesse mundo, da mesma maneira que nós devemos viver, como peregrinos. O peregrino ele não tem um lugar fixo para estar, mas ele busca algo melhor. Nós aqui não temos, de certo modo, pensando que essa vida é passageira, não devemos armar nossas esperanças e expectativas como se só existisse esse mundo. Mas eu volto a dizer, esse mundo, nele nós podemos experimentar alegria pela graça comum de Deus. Nesse mundo nós podemos experimentar prazer, mas toda alegria e prazer que eu e você experimentamos nesse mundo, toda alegria que você possa ver nesse mundo é um reflexo da alegria e da felicidade do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra, do local onde pessoas ressuscitadas em corpos incorruptíveis habitarão. A alegria, toda alegria que sentimos nesse mundo é apenas um reflexo daquela alegria vindoura. Parem para refletir muito nisso. Então o apóstolo Paulo ele prossegue para o alvo da soberana vocação, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Mas Paulo também diz, não é só você ter na mente que você é um peregrino, mas é você também ter um objetivo. Ele diz, ele avança para as coisas que estão diante dele. Quais são as coisas que estão diante dele? Volto a sua atenção para um texto que lemos hoje pela manhã, o versículo de número 10 de Filipenses 3. Lembra que ele foi alcançado por Cristo? Ele foi alcançado por Cristo e como objetivo de ser alcançado por Cristo, ele diz, para conhecer mais a Cristo, para conhecer o poder da ressurreição e para comungar dos sofrimentos de Cristo. Então Paulo está nos chamando muito a atenção para aquilo que ele perdeu, mas chamando também para o fato de que ele ganhou muito mais do que ele perdeu. Daí, e desse modo que o apóstolo Paulo prossegue para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo agora está no versículo 15 e 16, com os quais nós iremos encerrar. O versículo número 15 diz, pois todos que somos perfeitos. Isso não dá um nó na cabeça, porque lá no versículo de número 12, a gente leu que Paulo afirmou que ainda não tinha obtido a perfeição. Como é que aqui ele fala, nós que somos perfeitos? Ele está dando alfinetadas naqueles que não entendiam que era a obra de Deus realizada na igreja, daqueles que achavam que pelos seus próprios modos de viver, eles poderiam alcançar a vida aqui na terra, ou a perfeição aqui na terra, e não pecariam mais. Aí ele vem usar a palavra perfeição para cutucar aquelas pessoas e mostrar, olha, nós aqui fomos alcançados por Cristo, mas ainda não alcançamos a perfeição, ainda não alcançamos a ressurreição dos mortos. E de outro modo agora ele chama e diz, nós que somos perfeitos. Isso está um dor na cabeça. E aí, já alcançamos ou não? Já somos perfeitos ou não? Existe um termo na teologia que é muito bom e nos ajuda a explicar isso. É o já e ainda não. Já desfrutamos, irmãos, a comunhão do Espírito Santo. Já vivemos para Cristo e não vivemos nós mesmos. Já experimentamos a transformação de sermos novos homens e novas mulheres. Já temos os nossos gostos, os nossos prazeres, tudo sendo colocados da maneira que agrada o Senhor. Mas ainda não experimentamos isso perfeitamente. Então o apóstolo Paulo fala daquilo que ele aguarda alcançar, mas também ele fala no versículo 15 daquilo que ele alcançou. Cristo vive nele. Cristo vive nele. Volta para Filipenses, capítulo de número 1. Nós estamos lá vendo o apóstolo Paulo dizer, quanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro.
A obra de Deus está sendo realizada em Paulo. Paulo tem certeza. E aquilo que ele tem experimentado nos dá um gosto mais ainda de continuarmos servindo esse Deus. Porque ainda que não sejamos perfeitos nessa terra, nós já estamos desfrutando, sim, daquilo que será a perfeição no mundo por vir. Como nós estamos experimentando? Nós estamos experimentando do poder do Espírito Santo. Estamos experimentando do poder da palavra. Estamos experimentando da comunhão que temos uns com os outros, tão diferentes. Estamos comungando, estamos experimentando principalmente da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque isso é a vida eterna. Vida eterna não é prazo de tempo. Viver longamente. Vida eterna é qualidade de vida. Vida eterna é relacionamento. João capítulo 17, versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Então vida eterna não é eu de agora em diante não mais envelhecer. Vida eterna não é apenas tempo. Vida eterna é qualidade, é a melhor qualidade de vida que eu e você podemos ter. É nesse mundo já viver com Cristo e viver por Cristo, porque viver é Cristo. E no mundo por vir, teremos uma comunhão como a que nós nunca experimentamos até hoje. Porque a comunhão que temos hoje é o reflexo da comunhão maior que teremos no céu. Então, desse modo, o apóstolo Paulo diz, ainda não alcançamos, mas já desfrutamos daquilo que será a perfeição. Então ele prossegue dizendo, todos, pois que somos perfeitos, cutucando os gnósticos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Interessante que é a segunda vez que o apóstolo Paulo menciona essa ideia de ter o mesmo pensamento. Olha só o capítulo de número 2 de Filipenses, onde nós ouvimos o apóstolo Paulo mencionando que nós devemos ter o mesmo sentimento, na verdade seria a terceira vez. Veja, Filipenses 2, versículo de número 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí versículo de número 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E agora ele diz, no versículo que estamos lendo, tenhamos este sentimento. Então nós somos chamados a viver com o nosso intelecto, com a nossa vontade e com nossas emoções, sermos controlados pelo Espírito Santo. Recebermos da palavra do Senhor e aplicarmos em nossas vidas. Muitas vezes essa aplicação não vai ser fácil. Não é simplesmente, às vezes, você está ouvindo o que o pastor está mencionando e você do outro lado, você faz uma oração e diz, eu vou viver. Aí você fecha a Bíblia e você sai para viver. Muitas pessoas, para poderem experimentar isso, precisarão de que alguém esteja do seu lado. Isso também é graça de Deus. Então, se você crê que o Senhor está transformando a sua vida, que essa palavra é para você, mas você está enfrentando dificuldades, chame dos obreiros da igreja, chame dos líderes da igreja, chame da sua liderança espiritual, para que você tenha mais e mais ajuda, auxílio, para desfrutar disso que Deus está nos ensinando aqui. É muito importante falar numa época em que os sentimentos estão tão confusos, que você já não aguenta mais ficar em casa. Não é verdade? Você já não vê a hora de voltar para o seu dia a dia. Isso está mexendo com a sua cabeça. Isso está fazendo com que você tenha sentimentos ruins. E é interessante, a palavra de Deus chamar justamente para esse ponto. A vida que nós estamos caminhando junto com Ele, a vida que estamos levando junto com Cristo, está nos protegendo. Quer nos proteger em todas as áreas em que o ser humano pode ser dividido, digamos assim. Seja o seu intelecto, sua vontade, suas emoções. Então, o apóstolo Paulo pede que aquela igreja pense dessa maneira. Da maneira que nós vamos nos conformar com o exemplo de Cristo. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele está mostrando como ele tem se conformado à imagem de Cristo. Nós mencionamos que o exemplo de Cristo foi dado em Filipenses 2, versículos 5 ao 11. O apóstolo Paulo pediu à igreja de Filipos que seguisse esse exemplo. Ele falou que Timóteo e Epafrodito seguiam esse exemplo. E agora ele está mostrando como ele segue esse exemplo. E ele pede, irmãos, vamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele experimentou humilhação, tribulação, mas em seguida veio glória. É o que o apóstolo Paulo mencionou. Ele não perdeu? Ele perdeu, mas ele também está olhando para frente, para as coisas que ele vai ganhar, para as coisas que ele já está ganhando em Cristo Jesus.
Isso vai nos proteger. Isso vai nos ajudar a passar por essa situação tão difícil que nós estamos experimentando. Daí temos o versículo de número 16. Se você tem dificuldade, continue crendo, continue servindo. Ele diz para nós no versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mostrando que há espaço para nós que recebemos a palavra de Deus, que já conhecemos a Cristo. Há espaço para nós continuarmos a crescer e conhecer cada vez mais a Cristo, nosso Senhor. Então, que a palavra de Deus que foi pregada aqui, o Senhor ajude-os a entender cada vez mais, reassistam aos vídeos, leiam a carta de Filipenses 1, 2, 3 vezes. Vocês podem, depois eu posso postar, você pode ouvir a palavra de Deus, os livros, tá bom? Em algumas versões, isso é muito gratificante para você. Mas encha a sua vida com a palavra. Que você desfrute da comunhão que o Senhor está dando à sua igreja. A igreja de Cristo está em comunhão. Se você está se sentindo sem comunhão com os irmãos, a igreja de Cristo está em comunhão. Estamos separados, mas ao mesmo tempo estamos unidos em um só sentimento. Que é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, meus amados irmãos, reassistam a esse vídeo. Bom, indiquem esse vídeo para outras pessoas, compartilhem através do Instagram, através do Facebook, através lá do nosso canal no YouTube. Eu mesmo estava assistindo outros estudos, estava assistindo outras mensagens anteriores lá do nosso grupo. Isso é maravilhoso. Deus está dando a você essa oportunidade. E quando voltarmos, se assim o Senhor permitir, bom, espero que todos nós estejamos valorizando mais o culto no prédio que nós separamos para louvar a Deus. Eu espero que ao voltarmos para o nosso dia a dia, nós sejamos tão fiéis ao Senhor como estamos sendo agora, confiando nele. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que tenham uma boa semana e que a graça do Senhor continue a guiar a todos. Deixe-me fazer uma oração e nosso momento de vídeo estudo, de vídeo comunhão, se assim pudéssemos chamar, está encerrado. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas incapacidades, o Senhor tem trabalhado em minha vida, o Senhor tem trabalhado na vida daqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelos nossos líderes, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aqueles que vieram antes de nós e deixaram seus livros, seus escritos, para que nós venhamos a confiar, Senhor, em Ti, em cada situação que vivermos. Eu peço pelos idosos, eu peço pelos jovens, pelas crianças, os bebês. Eu peço pelos casados e pelos solteiros. Abençoa toda a igreja que está nos ouvindo. Abençoa os jovens que estão com suas dificuldades próprias de sua idade e também os casais. Abençoa-nos, Senhor, rogamos, como ouvimos aqui, nos ajude a prosseguir debaixo da Tua graça, descansando naquilo que o Senhor já nos tem dado. Nos abençoa nesta noite, que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém. Então, que a paz do Senhor esteja com todos.